Bom, aqui no 13, ele fala lá, usando os valores obtidos nesse exercício anterior, construa o gráfico da voltagem entre os polos da pilha em função da corrente que ela fornece. E depois faça um desenho mostrando como seria o aspecto do gráfico da questão A se a resistência interna da pilha fosse nula. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu já construí os eixos aqui, vou mudar de cor, só para ficar fácil de visualizar. E eu já sei que no meu sistema, quando a corrente I é igual a zero, eu tenho 3 pontos aqui para montar o meu gráfico. Quando a corrente I é igual a zero, eu tenho aqui epsilon, que é 1,5 volts. Quando eu tenho uma corrente, a primeira, na letra A, a corrente, ou melhor, na letra B, desculpe, a corrente é 2 amperes, então eu vou colocar aqui 2 amperes. Quando eu tenho 2 amperes, eu tenho lá uma corrente, eu tenho um VAB de 3 volts. Então, de 1,3, desculpe. 1,3. Então, eu vou fazer esse pontilhado apenas como guia para os meus olhos. Vou até apagar aqui, para que não apareça. Eu vou ter aqui esse ponto, 1,3, 2 amperes. Finalmente, quando eu tenho 4 amperes, de corrente, eu vou ter 1,1 volt. Então, aqui é 1,3, aqui vai ser 1,1 volt. Traço uma reta. E esse aqui é o meu gráfico. Aproximadamente isso. Então, essa é a cara do meu gráfico aqui, do meu sistema. Tá? Daí na letra B, faça um desenho mostrando como seria o aspecto do gráfico da questão A se a resistência interna da pilha fosse nula. Então, quando a resistência interna da pilha é nula, nós agora olhamos para o nosso sisteminha e vamos traçar o que acontece quando a resistência interna da pilha é nula. Quando a resistência é nula, esse termo vai ser sempre zero. Isso significa o quê? VAB é sempre igual a epsilon. Então eu posso traçar uma outra reta aqui e vai ser constante. Sempre igual a epsilon. Então é essa a cara quando a resistência interna é nula. No próximo exercício, ele faz uma análise do nosso sistema e pergunta lá, uma lâmpada ligada a uma pilha apresentava uma certa intensidade luminosa. Verificou-se com o decorrer do tempo que a intensidade da lâmpada diminuiu gradualmente. Baseando-se nessa informação, diga se cada uma das seguintes grandezas aumentou, diminuiu ou não se alterou com o decorrer do tempo. Bom, na letra A ele fala sobre a força eletromotriz da pilha. A força eletromotriz da pilha, epsilon, não se altera. Essa mantém-se constante. O que se altera num circuito como esse? O que se altera nesse circuito é o que nós temos aqui na letra B, a resistência interna da pilha. A resistência interna da pilha aumenta. Então, com o passar do tempo, o que acontece é que a resistência interna da tua fonte, da tua pilha, da tua bateria, acaba aumentando. Não é a força eletromotriz. Quando R aumenta, se R aumenta, aumenta a queda de potencial também no meu circuito. Se aumenta a queda de potencial no meu circuito, a letra C, a voltagem que a pilha aplicava à lâmpada vai aumentar também. Então, aliás, diminui a voltagem, desculpa. VAB diminui. Na letra D, desculpa, ele pergunta lá, a corrente que a pilha fornecia à lâmpada. Bom, se eu diminuir VAB, que é a potencial aplicado sobre a lâmpada, a corrente elétrica também vai diminuir. Então a corrente diminui. E é essa grandeza que faz com que o brilho diminui, que significa que a potência do sistema diminuiu também. Ok? Bom,
Eu pulei o exercício 15 aqui, porque ele se refere a um exercício resolvido do livro, vocês têm condições de fazer. Vamos para o exercício 16. Aqui diz o seguinte: no circuito mostrado na figura desse exercício, verifica-se que quando a chave C está aberta, a leitura do voltímetro é 4,5 volts. Então, do jeito que nós estamos olhando aqui, eu tenho a minha fonte, eu estou monitorando aqui a tensão aplicada pela minha fonte, e eu vou ter aqui uma chavezinha. E daí o meu circuito passa por um amperímetro e um resistor, obviamente ambos em série. Quando está aberto, eu tenho aqui 4,5 volts. Ele está medindo nos terminais da minha fonte 4,5 volts. Quando se liga a chave, o amperímetro indica 1,5 ampere. Então aqui vai marcar 1,5 ampere. 1,5 ampere. E o voltímetro passa a indicar 4,2 volts. Bom, o que significa isso? Em primeiro lugar, quando ele estava com o circuito aberto, na letra A, quando ele estava com o circuito aberto, ele estava medindo sem circular corrente. Então, se nós formos olhar para aquela equaçãozinha VAB igual a epsilon menos RI, quando a corrente é igual a zero, VAB é igual a epsilon. Então, o que ele estava medindo era a força eletromotriz do meu sistema, que é a resposta da letra A. Então, a força eletromotriz do meu sistema da minha bateria, 4,5 volts. Agora, quando eu fecho o circuito e passa a circular aqui uma corrente elétrica I nesse meu sisteminha, passa a circular essa corrente elétrica I. Quando acontece isso, eu vou ter condições de medir a resistência interna da minha bateria. Como que eu vou fazer isso? Notem que, olhando para a minha equaçãozinha aqui, VAB igual a epsilon menos RI. Eu tenho o valor de VAB, que é o que eu consigo medir, 4,2, igual. Eu tenho o valor de epsilon, 4,5, menos. A resistência interna é o que eu quero. A corrente elétrica é de 1,5 amperes. Então agora basta isolar R. R igual a 4,2 menos 4,5. Esse sinal de menos aqui, menos 1,5. Isolando. 4,2 menos 4,5 dá menos 0,3, divididos por menos 1,5, esse sisteminha vai me dar na letra B 0,2 ohm. Então é 0,3 divididos por 1,5, isso me dá 0,2 ohms. Ok? Dando continuidade, no exercício 17, nós temos lá, considere o circuito apresentado na figura desse exercício. Letra A. Utilizando a equação do circuito, determine a leitura do amperímetro. Então, nós temos que utilizar aqui para resolver esse nosso circuito a equação do circuito. Então, note que nós temos aqui uma fonte com uma força eletromotriz, com uma resistência interna, e ela está ligada alimentando uma resistência de 18 ohms. Na equação do circuito, nós temos lá que I é igual a somatória das forças eletromotrizes divididos pela somatória das resistências. A somatória das forças eletromotrizes vai ficar, eu tenho apenas uma aqui, 10 volts. As resistências, eu tenho duas resistências em série, a interna e a resistência externa, 18 mais 2. Então aqui eu vou ter 10 mais, divididos por 20, esse aqui vai me dar 0,5 amperes. Já na letra B, ele pede, usando a expressão que fornece a voltagem nos terminais de um gerador qualquer, VAB, igual a epsilon menos R vezes I. Determina a leitura do voltímetro V1. Quem é essa leitura que ele está fazendo? É a leitura nos terminais do voltímetro, então é justamente esse VAB.
igual a epsilon. Epsilon eu já vi que é 10, menos a resistência interna, que é 2, vezes a corrente que circula por ele, 0,5. Isso aqui vai me dar um VAB de 9 volts. Na letra C, usando a expressão que fornece a voltagem nos extremos de uma resistência, determina a leitura do voltímetro V2. A leitura do voltímetro V2, ela é igual à queda de potencial sobre V2. Então, basta eu colocar a resistência vezes a corrente que passa por ele. Resistência é 18, a corrente é 0,5. Isso vai ser igual a 9 volts. Aí ele pergunta aqui, você esperava que as leituras de V1 e V2 fossem iguais? Explique, olha aqui, ó, que nós vimos. As duas leituras são iguais. E agora vamos para uma explicação muito técnica. Bom, em primeiro lugar, temos duas linhas a seguir. A tensão fornecida pela bateria, que é a tensão VAB, ela obviamente vai ser a tensão aplicada sobre todo o circuito. Quem é um circuito? A resistência. Lembre-se que o amperímetro ele participa só medindo o circuito, ele não interfere no circuito. A resistência dele, a princípio, é nula, ok? Então, ela vai ser igual. E uma outra análise que nós podemos fazer aqui também é a seguinte, ó. Esse fio aqui, ó, que liga AC, ele não tem resistência igual a zero? Se ele tem resistência igual a zero, significa que o potencial no ponto A tem que ser igual ao potencial no ponto C. Aqui, esse fio que liga BD. Ah, tem um amperímetro no meio. Sim, mas a resistência do amperímetro é igual a zero. Então, se a resistência do meu caminho aqui é igual a zero, eu vou ter que o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto D. Com isso, olhando isso aqui, eu vou saber que VAB, que é VA menos VB, VB e VCD, CD, que é igual a VC menos VD, vão ser iguais. VAB igual a VCB. E isso é igual a 9 volts. Ok? Então, está comprovado aqui. Ótimo. Até a próxima.